Pronto, então estamos agora criando, né, esse novo quadro, e esse quadro a gente vai estar desenvolvendo, né, se aprofundando um pouquinho mais nas meditações que eu mando para o grupo todos os dias pela manhã, né? E eu vou começar hoje, então, justamente lendo a meditação que eu enviei hoje. Tá? Então, cada dia eu vou estar selecionando aqui uma meditação e vou separar, né, algumas frases para que a gente possa estar aqui se aprofundando, tá bom? Então, nesse primeiro momento, eu vou trazer toda essa fala, né? E depois, no segundo momento, a gente pode aqui junto tá abrindo para as perguntas e dúvidas, tá ok? Então, a meditação que foi enviada hoje, tá? Ela começa assim: a prática de sentar e ficar em silêncio desenvolve em nós o observador de nossos atos. Essa é uma prática importante no processo do autoconhecimento e do aprimoramento do ser, pois a consciência que nos dá auxílio nesse aprimoramento se encontra em nós. Tudo o que precisamos compreender não está aqui fora, mas sim dentro de nós. Por esta razão, fica possível entender as palavras do grande mestre Jesus. O reino de Deus está em nós. Tudo que você busca já está em você. Sua fé lhe curou. Você é o seu próprio milagre. E aqui temos tanta informação, né, que a gente poderia estar fazendo várias palestras, pegando, né, o que eu gosto de trazer como chave. Eu vou aqui, então, separando um trecho do que está aqui e trazer um pouco também da minha experiência, né? Sentar e ficar em silêncio. Essa é uma prática extremamente desafiadora no começo da nossa jornada, né? Até porque a gente vai, então, estar trazendo para entender como é difícil sentar e ficar em silêncio, porque a gente vai estar justamente entrando no universo mais orgânico, né? E que universo orgânico é esse? É o nosso cérebro. Então, o grande trabalho, né? O primeiro grande trabalho é esse trabalho de doutrinar, né? Criar novos hábitos. E criar novos hábitos não é uma coisa assim muito simples de ser feita, né? Então, dentro desse caminho de autodesenvolvimento, né, de autoaprimoramento, de autoconhecimento, a disciplina, ela é uma das ferramentas assim mais importantes dentro dessa jornada. Tá? Por quê? Porque mudanças de hábito não é uma coisa simples, né? Como o nosso cérebro funciona, né? O nosso cérebro ele é programado, né? E quando ele é programado, se a gente não tem, né, uma prática de observar, né, os nossos movimentos, até porque ele já está no automático, né, fica extremamente impossível de você criar e fazer qualquer mudança na nossa vida, tá? Seja essas mudanças de uma coisa simples para algo muito, sabe, muito mais elevado. Então, a prática de sentar e ficar em silêncio, ela vai começar a ajudar a criar novas redes. Então, assim,
o nosso cérebro, ele tem como se fosse assim, imagine um mapa, né? Imagine o cérebro como um GPS, né? Que quando você coloca ali um endereço, né? Em algum GPS, aquela rota que a gente fez, ele ficou armazenado. Então, quem usa GPS, a gente procura lá, arquivo, né? Se eu vou, de repente, ir naquele mesmo lugar. Então, eu não preciso colocar, né? Programar o GPS tudo de novo. Eu vou lá no arquivo e acesso aquela rua. Ele automaticamente, né? Ele vai buscar aquela rota porque já está arquivado. Então, a nossa mente, né? Ela tem justamente, ela faz justamente, na realidade, esse mesmo trabalho. Tá? Então, todas aquelas nossas repetições, né? Que eu estou cansado de trazer aqui, e já expliquei até em outros momentos, né? A nossa programação, ela começa dos 0 aos 7 anos de idade, que é a programação mental, né? Programação raiz, desculpa. Na realidade, ela começa lá no útero, né? Vamos colocar assim, a partir do 0 ano, vamos colocar assim, né? Ela começa já lá no útero, todo o sentimento, né? Todas as emoções que a mãe está ouvindo, tudo aquilo que ela está escutando, ali já começa, né, a criar essa programação. E ela se torna muito forte ali dos 0 aos 7 anos, né? Outra coisa a gente aprendeu ali dos 0 aos 7 anos. Então, isso fica no arquivo, né? Como andar de bicicleta, tá? Vamos trazer o exemplo de andar de bicicleta. Você pode ficar 20 anos, 30 anos sem sentar numa bicicleta para andar, né? Em algum momento você está num lugar que tem a bicicleta. O que vai acontecer? Né? Tu vai ali começar a treinar, pegar confiança, e automaticamente, daqui a pouco, você já está ali andando. Por quê? Porque essa memória, né, no momento que a gente teve a nossa bicicleta para andar, né, ali estava envolvido alegria, ali estava envolvido emoção, ali estava envolvido, eu quero aprender bicicleta, porque a gente olhava as outras crianças andando de bicicleta e a gente queria fazer a mesma coisa. Então, envolveu tantos sentimentos, né? Envolveu tanta combinação, né? Vamos dizer assim, da parte bioquímica, que essa é uma memória que vai ficar ali. A gente pode ter ali, sei lá, 60, 70 anos e ficar muitos anos andando de bicicleta, a gente vai sentar e vamos andar de bicicleta. Só para a gente ter uma noção como é poderoso o nosso inconsciente e como é poderoso essas programações, tá? Então, quando a gente olha os ensinamentos, né, somente ali da tradição hindu, eles partem de um princípio, né, que nós temos, né? Então, esse nós temos, dentro da filosofia, dentro do conhecimento hindu, né, parte de um princípio, né, que a nossa essência divina, né, vamos colocar assim, a nossa alma, né, então Jung chama de alma, a nossa alma, ela está manifestada nessa dimensão. E para estar manifestada nessa dimensão, ela precisa de um veículo. E esse veículo é o corpo orgânico, o corpo físico. Tá, ok? Então, eles partem do princípio que essa consciência mais divina, essa consciência alma, ela tem habilidades e tem um poder, né, de restaurar e até, muitas das vezes, de reprogramar, né, esse cérebro através do poder mental. Então, a gente, no Ocidente, a gente confunde muito quando a gente fala de mente e de cérebro, né? Muitas das vezes acha que o cérebro e a mente é a mesma coisa, tá? A ciência até hoje não sabe explicar de onde vem a inspiração, né? Se aquele ser nunca teve contato com aquela inspiração, nunca teve contato com aquela ideia, a mãe, o pai, a criação dele, ninguém nunca, né, teve contato com aquilo. De onde vem isso? Né? Um outro exemplo,
quando você pega uma criança, né, que senta ali e vai tocar um piano, né? É raro, mas isso tem, né? E que ninguém na família é músico, pode fazer lá, hoje a própria epigenética, né, que é o que estuda, né, os nossos genes, eles vão buscar, e não tem na família, tá? E como é que ele se senta ali e começa a tocar uma coisa assim, parece um gênio tocando, né? As grandes mentes, né? Como é que, da onde vem, né, todas essas inspirações? Dizem que até hoje tem lá o cérebro de Einstein, né, está lá no museu, está no laboratório, né, para estudo, né, para entender quanto foi brilhante aquele cérebro. Mas ele está lá, esse cérebro, teoricamente, ele está morto. Por quê? Não há, né, essa essência divina para animar aquilo ali. Então, dentro dessa visão hindu, a mente, tá? Ela é o veículo da nossa consciência divina, que passa para a nossa mente, que é um estado, né? que é um mecanismo, e se conecta e passa para o nosso cérebro. Tá? Então, dentro dessa visão, eles colocam, né, que nós temos o poder de transformar e mudar a nossa realidade, né? Então, é muito comum, né, dentro dessa tradição, quando você vai buscar o autoconhecimento, que você vai para um mosteiro, que você vai estudar dentro, né, de um segmento de uma filosofia oriental, a prática do silêncio, da meditação, né? Por quê? Mesmo sem as comprovações científicas na época, mas eles entendiam através da observação como chegou aquele ser e como esse ser está hoje, né, que houve uma mudança. E a única coisa que poderia explicar era a prática do silêncio. Hoje, a neurociência consegue provar isso. Tá? Existem hoje vários artigos, vários trabalhos científicos falando, né, provando esse poder do silêncio, o que ele chama de plasticidade, né? Então, hoje existe uma linha dentro da neurociência que estuda a plasticidade, que é a capacidade que nós temos, através das mudanças de hábito, de mudar esse sistema, de mudar essas redes, né? Esse mapa mental. Tá? Então, isso hoje já é provado cientificamente. Tá, ok? Então, sentar e ficar em silêncio, nós vamos desenvolver o observador, que é uma outra frase que eu separei dentro da meditação de hoje. E quem é o observador? Tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês já um pouco de uma linguagem mais terapêutica. Personalidade. Tá? Então, César, tá? Então, vou pegar eu aqui como exemplo. César, eu estou César. Vamos começar assim que fica mais fácil. Eu não sou o César, eu estou César. Né? E esse César, ele é criado, né, pela educação, por todas as crenças que eu vi do meu pai, da minha mãe, pelo momento que a sociedade hoje nos coloca em determinadas situações, eu vou desenvolvendo algumas personalidades. Tá? Então, imagine que César ele tem vários papéis. Então, você tem um César pai, você tem um César marido, você tem um César facilitador, você tem um César o instrutor, você tem um César amigo, você tem um César o César músico, o César escritor, enfim. Tá? Então, essa essência, que nessa existência está como César, tem várias habilidades, e essas habilidades acabam desenvolvendo em nós uma personalidade, tá? Que dentro da psicologia a gente chama de persona. Tá? Então, imagine que eu estou num palco da vida, e nesse palco eu tenho dependendo da minha história de vida, eu vou representando vários papéis. Ok? Então, esse César, desde lá da infância,
né, baseado naquilo que ele entendia, ele foi desenvolvendo algumas personalidades. E muitas das vezes essas personalidades são personalidades que precisa ser trabalhado, precisa ser curado, precisa ser, vamos dizer assim, modificado. Okay? O observador, que é essa consciência que a gente começa a desenvolver dentro da prática da meditação, vai criar em nós, tá? Esse olhar de observar. Um exemplo, né? Então, hoje, vamos supor que eu tinha várias tarefas para fazer, botei no papel, e quando chegou no final do dia, eu não consegui realizar todas as tarefas, tá? E aí eu tenho que parar, olhar aonde foi que eu me sabotei, né? Aonde foi que eu me desviei. De repente, eu fui para fazer algo na rua, encontrei com fulano, comecei a conversar, aquela coisa toda, aí, de repente, eu resolvi almoçar, né? Não deu para fazer aquilo ali, já cheguei em casa tarde, e as tarefas da casa que tinham que ser feitas, eu acabei não fazendo, porque eu fui me sabotando. Tá? Então, se eu não compreender que eu tenho que melhorar o meu foco, que no final do dia eu tenho que ter realizado, né, vamos dizer que seja 80% daquelas tarefas, não tem mudança. Então, aquela personalidade que quando encontra alguém na rua e começa a conversar, e aí vai estendendo a conversa, aquela coisa toda, né? E aí a tarefa que tinha que ser feita eu acabei não fazendo, porque o horário não deu, me perdi ali na conversa, empurrei para o dia seguinte. É um traço, um hábito, que acaba se tornando uma personalidade, né? Que precisa ser corrigido. O observador é justamente isso. Tá? Ele vai olhando, ele vai observando que precisa ser mudado. Então, eu já tive vários Césares, né? O César paquerador, o César que era esperto, o César que era malandro, o César que era que era muito atrevido em relação às coisas da vida, que não tinha muita paciência, que não esperava muito, né? Eu comecei a observar isso e fui corrigindo esse César, tá? Isso se encaixa dentro do trabalho de autoobservação, que é justamente a mensagem de hoje. Sentar e ficar em silêncio, né? Vai desenvolver em mim, né, o observador. Aquele que vai observar o que precisa ser corrigido, né? E essa prática ela é muito importante, né? Aí foi uma outra frase que eu separei aqui, essa é uma prática importante no processo do autoconhecimento e do autoaprimoramento do ser. Então, que ser é esse que precisa ser aprimorado? Né? É justamente César, né? Que precisa olhar, identificar essas personalidades, né? Então, o César esperto, o César malandro, o César que quer se dar bem. E aí eu começo a entender que esses Césares, né, que fazem parte de mim, precisa ser trabalhado, tá bom? E em numa visão mais, vamos dizer assim, terapêutica, dentro de uma linha da psicologia, a gente chamaria isso das nossas sombras. Observar as nossas sombras e corrigir, né? Então, às vezes, eu orientando um pouco a minha filha, uma das coisas que eu tenho trabalhado muito com ela é pensa antes de falar. Ok? O que significa isso? Ela é muito reativa. Tá? Então, as nossas reações em relação aos acontecimentos está muito associado à inconsciência. Quem reage é o animal. Né? Se você começar, tem uma cobra ali, ela vai pensar antes de me atacar? Não, é instinto. Se ela se sentir acuada, se ela se sentir em perigo, ela vai atacar. Isso é instinto. Tá? A gente tem essa consciência do instinto. E que muitas das vezes, em algumas tradições, chama essa consciência da inconsciência. Né? Que são justamente essas personalidades, né? O brigão, aquele que não tem muita paciência, aquele que quer tomar conta de tudo, aquele que... Isso precisa ser corrigido. Pega essa visão que eu estou passando para vocês, olhe, né? A gente deve olhar para o todo da nossa vida e procurar identificar, né? Qual é a área da minha vida
que eu preciso olhar para essas personalidades, né? Para esses papéis, né? E trabalhar. O trabalho de autoconhecimento, ele justamente começa dessa forma, tá bom? Então, e o aprimoramento do ser, né? Ele é um processo muito longo, né? Da pandemia para cá, eu comecei, então, a estudar um pouco mais dentro de uma visão mais acadêmica, né? Então, eu estou fazendo agora uma formação dentro da psicanálise e agora a gente está na área de psicanálise e neurociência do comportamento, né? E é muito interessante, né? Uma das coisas que eu tenho percebido muito dentro desse estudo, né? É justamente, né, como o nosso cérebro funciona, né? E eles falam, né, que a repetição, né? Então, se todos os dias, né, eu acordei e fiz os mesmos movimentos, tá? Eles dizem o seguinte: o seu futuro, os resultados serão os mesmos, porque você continua, né, utilizando o mesmo mapa que você utilizou antes. Então, a gente chama isso de um mapa mental. Então, o cérebro, ele trabalha com mapas, como eu dei o exemplo aqui do GPS, né? Se eu for num lugar, o GPS ele vai gravar aquilo ali e vai ficar no arquivo. Se eu tiver que voltar naquele lugar, eu não preciso fazer de novo, é só ir lá no arquivo do GPS, clicar lá, que ele vai me dar o mapa, a rota para me chegar lá. O nosso cérebro funciona da mesma forma, tá? Então, o observador que eu acabei de falar aqui agora, ele é justamente essa consciência que eu vou estar desenvolvendo, né, de observar o que precisa ser mudado, aonde eu venho me sabotando, né? Quais as personalidades, né, que um dia, por algum motivo, eu precisei criar, né? Então, um exemplo, né? Já tem 5 anos que eu consegui, né, sair do Rio de Janeiro e estar num lugar mais tranquilo. Nesses 5 anos, eu venho intensificando cada vez mais o meu aprimoramento, né? o meu aperfeiçoamento, e junto com isso, uma prática, né, muito mais profunda, né? Toda a situação hoje me traz isso. Então, eu fiz uma mudança, eu criei uma mudança na minha rotina. Então, já criei 5 anos nessa repetição, agora sim, eu já criei um mapa, tá? A gente escuta muito, né, e isso é muito interessante, né, em 21 dias você já criou um novo hábito, em 90 dias, a neurociência diz que não. Isso não acontece, não é assim que acontece, tá? A gente precisa de muita repetição e anos para você criar um novo mapa, tá? E isso a neurociência, através de várias pesquisas, explicando. E dentro da minha própria caminhada, isso é uma observação minha, né? Muitos dos meus, vamos dizer assim, dos meus arquétipos, que eu percebi que eram traços que não eram muito positivos, foram anos trabalhando em cima deles para que eu pudesse reeducá-los. Eles desapareceram? Não, não desapareceram. Continuam comigo, porque faz parte da minha personalidade. Vamos dizer assim, é uma consciência que eu vivi dentro dessa consciência. Mas eles hoje não precisam ser mais ativados. Eles estão ali. Se por em algum momento, algum motivo, eu precisar desse movimento, é claro que eu vou acessar porque ele está no meu arquivo. Então, assim, nada morre, tá? A gente transforma, a gente reeduca, mas eles continuam ali, ok? Então, o observador, ele vai justamente trabalhar em cima disso, o aprimoramento do ser. Uma outra frase que eu separei
dessa meditação que a gente leu agora, né, que foi a meditação que eu mandei hoje, a consciência que se encontra em nós, né? O que é a consciência, né? Então, o que é estar consciente? Estar consciente é estar presente, né? Isso é uma das coisas que eu compreendi muito, né, na prática da meditação. Eu preciso estar presente. Porque se a gente começar a observar os nossos pensamentos, ou você está lá atrás, lembrando o que aconteceu ontem, porque não fez, ou alguma coisa que, né, te incomodou, e você não está remoendo aquilo ali, ou você está preocupado no que vai acontecer amanhã. Pô, mas será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que... Como será o amanhã? Tá? E a gente nunca está presente, aqui agora. Observar sua respiração. Perceber esse momento. Perceber o som. Isso é estar presente. A prática de sentar e ficar em silêncio da meditação vai nos trazer isso. Agora, isso você não conquista também de uma hora para outra. Por quê? Porque o primeiro grande trabalho, ele é cerebral. Você mudar, né, os movimentos, você mudar os hábitos que o seu cérebro já criou. Então, a disciplina e repetição. Disciplina, repetição. Então, todos os dias, é mecânico mesmo, é mecânico. Às vezes você não está afim, você, cara, pô, eu queria estar lá na cama, ali dormindo, eu tenho outras coisas para fazer, aquela coisa toda. Ou eu tenho que sentar ali 15 minutos, observa a respiração. Então, o primeiro trabalho, ele é orgânico, ele é cerebral. A gente chama de meditação, na realidade, ainda isso não é meditação. Meditação é quando você está aqui agora. Não tem passado, não tem futuro. Eu estou presente, eu estou consciente. Nesse estado, a gente não vai ter pensamentos. Nesse estado, você vai ter uma ideia. Nesse estado, você vai ter um insight. Nesse estado, você vai ter uma intuição. Então, qual é a diferença de pensamento para ideias? Pensamento é algo que está na mente coletiva, é alguma coisa que você ouviu, né? É uma influência de algo que a mídia colocou. Esses pensamentos não são seus. Pô, caramba, chegou agora aqui uns pensamentos esquisitos. Sim, porque a mente, né? A gente já, em outros momentos aqui, a gente já fez muita aula falando sobre isso. A mente, ela é como uma antena. Ela capta. Tá? Então, quando eu sento e fico em silêncio, eu estou saindo, né, dessa mente coletiva, que é a mente racional e lógica. Ela tem, o papel dela é essa, não tem como, tá? Ela só vai parar de atuar quando a gente não tiver mais, né, acoplado nesse corpo orgânico. Enquanto a gente tiver, ela vai estar aqui, tá? Captando tudo que está passando. Tá? É como um celular. Está ligado ao campo. Existe um campo. Okay? Mas quando eu sento, fico em silêncio e altero a minha respiração, né? Então, as pessoas que fazem yoga comigo, né? Eu ensino técnica de respiração para você alterar o teu estado de consciência, ir para um outro nível, sair dessa estação que eu me encontro e ir para uma outra estação. Né? Aí eu vou estar presente, vou estar consciente. Eu tenho como ouvir meu corpo. O corpo fala assim. Né? Bebe mais água. Falar nisso, deixa eu aproveitar aqui. Muda aquela alimentação. Né? Por quê? Eu estou ouvindo o meu corpo. Da mesma forma que eu estou ouvindo o meu corpo, eu estou ali naquele estado, me vem uma ideia em relação a alguma coisa. Hoje eu abri aqui dizendo que a gente está criando, né, um novo segmento. Né? Então, eu vou pegar as meditações que eu mando diariamente
e vou, como eu fiz aqui hoje, eu estou lendo, li a meditação e separei, né, alguns trechos, até para que a gente possa aprofundar. Né? Eu mando todo dia para as pessoas, algumas pessoas dão um retorno. Poxa, eu estava precisando ouvir isso, nossa, de hoje foi muito legal, fez eu parar para pensar. Né? Então, algumas pessoas dão um retorno. Mas não dá para, né, a gente se aprofundar como eu estou fazendo aqui agora. E aí eu pensei, esse ano, cara, grupo de estudo, enfim, eu não estava sentindo mais a vontade de chegar aqui, vou trazer, hoje eu vou falar sobre a mente, hoje eu vou falar sobre a Porta do Leste. Eu já falei disso tudo. Então, assim, eu não estava tendo a vontade de chegar aqui, cara, fazer de novo como eu fiz ano passado. O Wagner, que é meu amigo aqui, a gente está, então, eu falei, pô, Wagner, eu tenho que pensar alguma coisa diferente. E aí tá. Quarta-feira eu eu abri a sala, porque eu tenho que voltar. E aí na meditação, foi ontem. Estou lá, meu silêncio. Por que você não pega as suas meditações que você manda diariamente e lê ela e se aprofunda nela? Opa, eureka! Isso foi uma ideia. De onde veio essa fonte? Pega isso e pega coisas maiores da nossa vida que a gente está precisando, tem que tomar uma decisão, saber para onde, se eu vou, se eu não vou. Eu não fui buscar um pensamento de alguém, não fui buscar uma ideia de alguém. Isso é original. Veio. Ok. Pô, na boa. Vou separar aqui. Hoje eu usei a meditação de hoje. Separei aqui alguns tópicos que eu acho que é interessante da gente se aprofundar. E estou criando lá no canal do YouTube uma playlist. Vou falar sobre xamanismo, autoconhecimento e meditações diárias. Né? Que aí a gente também pode se aprofundar em alguma dessas falas que estão aqui. Então, consciência é isso. Tá? Eu estar presente e nesse estado de presença eu ter um insight. É como um músico que começa a ouvir uma música, daqui a pouco coloca no papel. É como um poeta que começa a compor, né, a escrever alguma coisa. Isso é ideia, que é diferente de pensamento. Tá? Pensamento está muito envolvido na mente coletiva e que muitas das vezes que ele não é seu. A ideia, ela pode ser original da tua essência e mesmo assim a gente também, eu gosto muito de colocar que eu estou sendo um canal em alguns momentos que isso também não me pertence, né? Mas foi algo que chegou até mim. Muitas das vezes o que eu estou escrevendo aqui, às vezes ele vem. Tem textos que eu escrevo de manhã, depois de uma meditação, e às vezes não dá para ficar pronto, eu mando no dia seguinte, né? Porque a Alessandra, a minha companheira, que me ajuda a dar uma revisada e ver se ela entendeu, todo mundo vai entender, né? Porque às vezes vem muito bruto para mim. O que tu quer dizer com isso aqui? Então, assim, eu não consigo, às vezes, o dia seguinte, tipo, hoje, escrever a meditação de amanhã. Às vezes, amanhã, depois da minha meditação, me vem. E como eu já tenho muitas, às vezes eu já vou buscar uma bem antiga e trazê-la de volta. Por quê? Porque a minha consciência mudou. Então, quando eu ler aquele texto, eu já vou ter uma outra interpretação. O texto é o mesmo, mas quem mudou foi a minha consciência. Tá? E então é isso. Eu vou finalizar agora aqui esse bate-papo, né? Trazendo um pouco aqui da minha experiência, um pouco da minha fala em relação a esse texto, né? Que foi a meditação que foi enviado hoje.